A noite já havia caído sobre Siló. O templo antigo descansava sob a luz fraca da lua, como um gigante adormecido. O vento escorria pelas frestas das paredes de pedra, trazendo consigo o cheiro da madeira queimada e do óleo das lâmpadas. Era silêncio. O tipo de silêncio que parece observar, que parece ouvir de volta, que parece guardar algo nas sombras. Feche os olhos, respire lentamente e caminhe comigo até aquela noite distante. A noite em que um menino ouviu uma voz que não era deste mundo. O templo de Siló era grande, mesmo em seu desgaste. As colunas de madeira rangiam levemente. As lâmpadas de óleo tremeluziam, quase desistindo de brilhar. Samuel, um menino ainda jovem, caminhava devagar entre as sombras. Os passos eram cuidadosos, quase reverentes. Ele verificava cada lâmpada, como fazia todas as noites. Era sua responsabilidade manter o fogo aceso. Era seu serviço diante do Senhor. Do outro lado do saguão enorme, o velho sacerdote Eli descansava. A visão já fraca, o corpo cansado pelos anos, mas a mente ainda alerta, ainda ligada ao sagrado. E ali, naquela noite aparentemente comum, algo começou a mudar. Quando tudo silenciou, quando o templo parecia ter adormecido completamente, uma voz ecoou, baixa, clara, presente. Samuel. O menino abriu os olhos imediatamente. Seu coração acelerou. Ele reconhecia aquela voz, pensou ele. Parecia ser Eli chamando-o. Samuel se levantou, caminhou rápido pelo corredor escuro e encontrou o sacerdote. Aqui estou, Eli. O senhor me chamou. Eu? Eli respondeu num tom lento. Não, meu filho. Eu não o chamei. Volte a deitar. Samuel assentiu, voltando para o canto onde costumava dormir. Mas algo no ar parecia diferente, como se a noite estivesse esperando algo. O silêncio retomou seu lugar. As sombras voltaram a repousar nas paredes. E então, Samuel, a voz novamente, calma, firme, sem pressa. Samuel se levantou sem hesitar. Foi até Eli, ainda acreditando que o sacerdote estivesse chamando-o por algum engano. Eli, eu ouvi. Não fui eu, Samuel, respondeu o velho, agora com a testa franzida. Volte a descansar. Mas Eli começou a perceber que aquele chamado não era comum. Samuel voltou mais uma vez. O templo parecia mais frio, mais atento, como se estivesse prestes a testemunhar algo. A noite avançava. A luz das lâmpadas enfraquecia. O vento se tornava mais profundo, como um suspiro antigo. E pela terceira vez, Samuel. Desta vez, a voz parecia ainda mais próxima, como se estivesse ao lado dele, como se o próprio ar pronunciasse seu nome. O menino correu até Eli, agora inquieto. O sacerdote respirou fundo. Um arrepio percorreu sua pele, e então ele entendeu. Samuel, disse Eli com a voz grave, não é a minha voz que você está ouvindo. O menino arregalou os olhos, o coração batendo forte. O silêncio ao redor parecia aguardar. Quando você ouvir novamente, continuou Eli, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel voltou para seu lugar. Mas agora, ele estava desperto, totalmente desperto, como se o templo inteiro estivesse vivo. A atmosfera se transformou. O ar ficou pesado, denso, como se tivesse forma. As sombras recuaram suavemente. A luz das lâmpadas brilhou mais forte por um instante. E então, a voz veio novamente. Mas desta vez, não era só voz, era presença. Era algo que se aproximava, algo que preenchia o espaço ao redor, algo que não se podia ver, mas que tudo podia sentir. Samuel. O menino não se levantou desta vez. Respirou fundo. O corpo tremia levemente. Mas havia paz. Uma paz tão profunda que parecia vir de um lugar inalcançável. Com a voz fraca, mas firme, Samuel respondeu. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E naquele instante,
A presença o envolveu, como um manto invisível, como um sopro eterno. E Deus falou com ele, palavras que mudariam a história do povo, palavras que o transformariam no profeta que guiaria reis, nações e gerações. O menino ouviu tudo, em silêncio, em reverência, em entrega. Quando o sol finalmente tocou as paredes do templo, a noite havia ficado para trás. Mas Samuel não era mais o mesmo. A luz iluminou seu rosto jovem, mas em seus olhos havia algo antigo, algo profundo, algo despertado. Ele caminhou até Eli. O velho sacerdote percebia sem que Samuel dissesse. O menino havia visto, o menino havia ouvido, o menino havia sido escolhido. Aquele amanhecer não era comum. Era o início de uma nova caminhada, de um novo tempo, de uma nova voz que ecoaria entre reis e guerras, entre vitórias e quedas, entre sombras e luz. Samuel crescera naquela noite, e o templo de Siló testemunhou tudo. Às vezes Deus fala quando o mundo dorme. Às vezes o chamado vem quando tudo parece quieto. Às vezes a voz mais poderosa sussurra e não grita. Que esta história acompanhe seu descanso, que sua mente encontre paz e que a mesma presença que caminhou pelo templo de Siló caminhe com você nesta noite. Durma em paz. Até a próxima história.